caro colega cardiologista, eu tenho o prazer de estar aqui com a doutora Mariana Andrade. A doutora Mariana Andrade é coordenadora do Serviço de Cardiologia do Hospital da Bahia, em Salvador. E nós vamos conversar um pouquinho sobre terapia antitrombótica tripla. Doutora Mariana, antes de mais nada, muito obrigado por estar conosco. Vários são os pacientes que colocam stents ou que fazem síndrome coronariana aguda e são portadores de fibrilação atrial, de maneira que temos que fazer 2 antiplaquetários e 1 anticoagulante. Como estão as evidências para esse paciente? Como nós devemos tratar esse paciente nessa situação? Então, Bruno, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. A terapia tripla antitrombótica ela é um desafio, né? A gente está tentando prevenir eventos isquêmicos, eventos cardiovasculares maiores nos pacientes que têm síndrome coronariana aguda e também eventos tromboembólicos relacionados à fibrilação atrial. A combinação do anticoagulante com a dupla antiagregação plaquetária traz um risco fundamental, o risco de sangramento. A gente sabe, baseado em registros e em estudos, vários estudos já que vêm analisando isso, mas não são estudos randomizados, mas estudos de observação clínica, que aumentam em cerca de 2,5 vezes o sangramento quando você faz essa associação. Então, o que se tem preconizado hoje é que, ao se instituir essa terapia tripla antitrombótica, a gente faça isso pelo menor tempo possível e de maneira mais segura. Então, o que se tem recomendado é que se utilize o AS em combinação com o clopidogrel. Até o presente momento, não há recomendação para se utilizar os antiagregantes plaquetários mais novos, de alta potência, justamente pelo seu maior risco de sangramento, e mais um anticoagulante. A antivitamina K, a varfarina, vem sendo tradicionalmente indicada, é ela em que se tem evidência, em que os registros que a gente tem alguma informação trazem esse subsídio, mas os novos anticoagulantes, que agora não são mais chamados de novos, porque eles já têm aí, a dabigatrana, por exemplo, já tem 6 anos aí de estudos, são os não vitamina K, né? Então os anticoagulantes não vitamina K, eles estão começando a ter um papel nesse cenário, ainda não baseado em evidências. Essas evidências estão sendo construídas nesse momento, existem diferentes estudos com diferentes anticoagulantes em andamento, mas pelo seu perfil demonstrado de maior segurança, fundamentalmente o menor risco de sangramento, principalmente intracraniano, ele vem sendo estimulado a ser combinado com a terapia dupla antiplaquetária nesse cenário. Agora, doutora Mariana, em relação ao tempo de uso da terapia tripla, né? Nos pacientes com síndrome coronária aguda, essa já é uma discussão, quanto tempo deixar de dupla antiagregação, e quando vem o paciente portador de fibrilação atrial, essa discussão ainda aumenta. Como nós estamos nesse contexto, qual é o melhor momento para deixar o paciente com 3 drogas e qual é o melhor momento de tirar uma delas? Essa é uma pergunta extremamente interessante, capciosa, e é a pergunta do momento. De maneira geral, a gente acredita que seja o menor tempo possível, mas isso é subjetivo, né? Então você pode acreditar que o menor tempo possível seja 1 mês, 6 meses, 1 ano. Recentemente, em agosto do ano passado, a Sociedade Europeia de Cardiologia se posicionou nesse sentido, num campo que estava muito abstrato, meio sombrio, e coloca que a gente deve individualizar esse tempo de permanência do tratamento, colocando um Hasbled, aquele score de avaliação de risco de sangramento, como o divisor de águas. Então, aqueles indivíduos que têm um Hasbled baixo, de 0 a 2, que são aqueles pacientes com menor risco de sangramento, você pode e deve estender a terapia tripla nos pacientes que tiverem tido uma síndrome coronariana aguda e forem portadores de fibrilação atrial por até 6 meses, considerando que você está utilizando os stents farmacológicos de última geração ou até mesmo os stents não farmacológicos. Já nos pacientes com Hasbled alto, aqueles indivíduos que têm um Hasbled maior ou igual a 3, cujo risco de sangramento anual ele é elevado, você deva reduzir esse tempo, considerando que 4 semanas seria um tempo suficiente para você manter a dupla antiagregação plaquetária mais o anticoagulante. E, inclusive, naqueles indivíduos com risco de sangramento muito alto, cuja indicação da dupla antiagregação plaquetária não seja síndrome coronariana aguda, mas seja um procedimento eletivo, você pode até considerar já não iniciar com tripla terapia, mas somente com dupla, com anticoagulante e um antiplaquetário. Essa informação, ela deriva de um estudo, a gente já comentou isso há um tempo atrás, inclusive aqui no CardioSource, um estudo chamado WASH, foi publicado no Lancet em 2013, em que foi a primeira vez, através de um estudo clínico randomizado, que se comparou fazer terapia dupla, anticoagulante mais antiplaquetário, versus a terapia tripla. O objetivo desse estudo foi avaliar
sangramento, não foi avaliar desfecho isquêmico. E nessa avaliação de sangramento mostrou que dupla sangra menos, sangramento qualquer. Então, isso dá algum subsídio com todas as críticas que esse estudo merece, por ser um estudo pequeno, pelos pacientes, uma pequena porcentagem apenas ter síndrome coronariana aguda, mas isso já fundamenta o razoável para aqueles indivíduos com risco de sangramento muito alto, após procedimento eletivo, você considerar iniciar já com dupla e não com terapia tripla. Doutora Mariana, eu gostaria de agradecer bastante a essa entrevista. Muito obrigado por estar conosco e dividir seu conhecimento com os cardiologistas do Brasil. Muito obrigado. Prazer.